Eu estou no Rio Grande do Sul, atualmente vivenciando a maior tragédia que esse estado já viu e possivelmente uma das maiores tragédias que o Brasil já viu. E hoje eu quero falar um pouco aqui, né, com a cara um pouco melhor do que nos vídeos anteriores. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Identity for the Nations. Eu sou a Maria Alves e eu estou nesses últimos dias relatando o que voluntários viveram, o que resgatados viveram. Eu vou continuar ao longo dos dias contando algumas histórias, mas no vídeo de hoje, né, que quem viu os últimos vídeos, eu falava chorando e tava muito mal. Eu consegui falar só depois de uma semana do ocorrido, né, que tudo começou. E hoje eu estou gravando esse vídeo dia 12 de maio, não sei que dia que vou conseguir colocar, postar, né, mas para que fique registrado que faz 11 dias, né, foi dia 1º de maio, dia do trabalhador, que começou as enchentes. A chuva tinha começado sábado ou domingo anterior, dia 29, 30 ali de abril. E no domingo, no sábado eu acho que começou a chover, no domingo ficou mais forte, na segunda foi muito forte, terça também. E quarta começaram os avisos para as pessoas saírem das suas casas, dia 1º, e começou a encher. E na quinta-feira foi ali o primeiro dia que as casas começaram a desaparecer, que começou a passar dos telhados e começou a transbordar diques. E eu não lembro se foi na quinta ou na sexta que começou a romper alguns diques, mas na quinta-feira já tive amigos, conhecidos, colegas de trabalho que começaram a dizer que sua casa já tinha desaparecido, que tinha conseguido fugir para outro lugar, para casa de parentes. Mas hoje eu quero falar um pouco de algo que já faz alguns dias que eu tenho tentado gravar, que Deus tem me incomodado para falar, que, bem, nós estamos em contato com muitos abrigos, com muitas pessoas que perderam tudo, né? Algumas pessoas conseguiram fugir para Santa Catarina. E tem pessoas, né, que eu daqui a pouco eu vou ali pra igreja, hoje vai ter culto, domingo passado a gente não conseguiu fazer, na quarta a gente conseguiu fazer alguma coisinha, porque lá tá servindo de abrigo também, então daqui a pouco eu vou ir pra lá. Eu tive que descansar hoje e ontem, porque eu fiquei com muita dor no corpo, porque tá sendo uma correria muito grande esses dias, então não reparei a bagunça do meu cenário, né, não sei se eu falei, que eu estou costurando algumas coisinhas pra levar, né, porque tá esfriando, então eu tinha alguns tecidos em casa, eu consegui costureira também para outros tecidos que eu tinha em casa. Eu não sou costureira profissional, eu costuro como hobby, né? Eu sou professora e instrutora de pilates, professora de dança, professora de artes na escola. Então, assim, eu sou de outras áreas, mas nessa hora não, que a gente puder fazer. Então, eu aproveitei que eu fiquei em casa pra tentar adiantar um pouco, né? Tentar aprender como se faz algumas coisas pra poder ajudar eles no que a gente pode, né? E, então, algo que nós que estamos em contato com outros abrigos, outras pessoas, estávamos orando um dia e uma das mulheres, né, que nós estávamos ali, inclusive, que perdeu tudo, perdeu a casa da sogra, a empresa da sogra, assim, ó, a gente perdeu, a família inteira perdeu tudo, né, e não sabem ainda o que vão fazer, mas ela disse que Deus estava incomodando muito ela para falar sobre as maravilhas de Deus, que Deus tem feito. Então, é algo que eu quero deixar aqui de relato, que eu nunca vi o Rio Grande do Sul e o Brasil se mobilizar dessa maneira, sabe? Enviando tantas doações, eu recebi mensagens de tantas pessoas oferecendo ajuda. Tem pessoas que queriam vir pra cá como voluntários, mas o aeroporto tá fechado, então eu disse, ó, nem vem pra cá porque não vai conseguir chegar. Se quiser, né, manda um Pix, ou se conseguir alguma carreta que esteja vindo pra cá, né? E eu falei de algumas coisas que tá precisando, ainda está precisando muito. Graças a Deus aqui na minha cidade a água já voltou, porque a minha cidade foi uma das menos atingidas. Teve alguns bairros que transbordou o dique, mas ela foi atingida meio que mais indiretamente no sentido de, claro, né, a gente ficou uma semana sem água, e ainda tá meio que um rodízio, então em alguns momentos a água acaba, né? Mas eu já tô conseguindo tomar banho em casa faz 2 dias, né? Eu tô muito feliz por isso. E aqui a gente é uma cidade muito pequenininha que está recebendo várias cidades grandes ao redor, né? Canoas, Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, são pessoas dessas cidades que eu sei, né? Eu nem sei se não estamos recebendo de outras cidades também, mas tiveram que começar a abrir abrigos nas cidades ao redor, porque a gente já não estava mais comportando, né? Os abrigos já estavam lotando. E então tá sendo uma correria de um jeito assim que as escolas estão fechadas, então eu meio que estou de férias forçada, então eu tô aproveitando que eu não tô tendo que trabalhar pra poder ajudar o máximo que eu posso, porque eu sei que tem pessoas que perderam tudo, inclusive professores, né, que estão desabrigados ou que estão ilhados, então por isso não teve como abrir ainda as escolas daqui, mesmo elas não tendo sido atingidas, pelo menos 90% não foram atingidas, mas igual estamos impossibilitados, porque a maioria ou era de Canoas, ou de Porto Alegre, ou então estão em abrigos ali ajudando, como eu, ou estão abrigando pessoas, né, parentes, amigos, enfim. Então, algo que eu quero falar é sobre essa mobilização de uma maneira que eu nunca havia visto. Gente, eu nunca havia visto, assim, tantas pessoas, 99,9% dos resgates estão sendo feitos por civis, não por
por órgãos oficiais, por exército, por bombeiros, e pessoas que ficaram muitos dias dentro da água, né, estão tendo que tomar antibiótico, inclusive alguns foram obrigados a parar do resgate da água para ir para outras funções, porque já estava ficando muito perigoso para suas vidas, né. E eu vejo, assim, pessoas incansáveis dando tudo que tem, sabe? Eu vi tantos comentários, tantos relatos de pessoas que... e hoje, né, que eu tô gravando é Dia das Mães, eu dou graças a Deus que a minha mãe tá bem longe daqui, tá no Ceará, junto com as minhas irmãs, que eu tô sozinha aqui, né? Eu tenho alguns parentes, mas de casa, digamos assim, né? Eu tô sozinha. E eu tô dando graças a Deus que ela tá longe, né, nesse Dia das Mães, porque tá sendo difícil vivenciar esses dias aqui. Foi ontem ou antes de ontem que eu vi alguns comentários de pessoas de outros estados que são mães, né, e que fazia anos que seus bebês haviam falecido e elas não tinham conseguido se desfazer das roupinhas, mas devido a essa tragédia conseguiram encontrar forças ali para pegar essas roupinhas para doar para crianças desabrigadas aqui, porque a maioria das pessoas que escaparam, que resgataram, gente, saíram só com a roupa do corpo, inclusive pessoas que não tiveram que ser resgatadas, né, nos telhados, daquela maneira dramática, porque não deu tempo, porque onde o dique rompeu, eles tiveram que sair correndo, alguns conseguiram sair de carro, não perderam o carro, né, quem tinha carro, mas teve pessoas que simplesmente pegaram ali o filho no braço, outro filho no outro, tinha cachorro pegou também, teve gente que tinha casa de 2 pisos, que deixou ali o bichinho ali no segundo piso pra poder entrar no barco, enfim, gente, foi uma função. Então, eu vi esses comentários dessas mães, né, e cada coisinha dessa, assim, vai aquecendo o coração, né, claro, nós ainda precisamos muito de água, né, como eu falei, a minha cidade foi uma das menos atingidas, e mesmo assim a gente ficou uma semana sem água, e essa água não é potável, e não vai ser potável por um bom tempo. Então, não tem água para vender nos mercados, e em Porto Alegre, por exemplo, tem uma colega de trabalho que tá lá, há mais de uma semana sem água, ela disse que as pessoas se estapeando, se batendo por água, né? E aqui, graças a Deus, na minha cidade tem muito costume de poços artesianos, então muita gente abriu suas casas pra nos dar banho, nos dar água potável. Mas mesmo assim, ainda houve alguns casos, né, de pessoa brigando, enfim. E ali a minha igreja recebeu bastante ajuda de água, e o vizinho, assim, também abriu poço pra nós. Então, né, eu vou pegando garrafa pra beber, e agora, como voltar água, né, a gente não tá mais precisando usar água mineral pra dar descarga, né, que tava complicado. Mas, graças a Deus. E pessoas de outros estados, né, então, assim, se você quiser e você puder ajudar dessa maneira, né, física, ajude enviando água, ajude enviando casacos, meias, roupas íntimas, assim, principalmente GG, Extra G, G1, G2, G3, principalmente masculinas, né, porque nós não podemos comprar online, porque não chega, não tá chegando aqui. E eu queria comprar online, né, pra ajudar. E físico também, tem lojas que até tinham, mas raparam tudo e as que têm acesso para chegar, porque tem lugares que até consegue abrir, mas a gente não consegue acesso para chegar nesse lugar, porque é só de barco, né? Por exemplo, eu moro aqui do lado da ponte do Rio Gravataí e tem até loja que a gente ficou sabendo em Porto Alegre, mas só que a gente não consegue acesso nem para comprar. E está se acabando o estoque, né, de roupas íntimas, porque quem tinha doou, vendeu, enfim. Eu tinha algumas coisas novas em casa, mas é tudo feminino, então pessoas obesas, assim, ou pessoas muito grandes, né, por exemplo, que calçam 45, 46. Aqui tem muitas pessoas muito grandes, né, tanto de peso quanto de tamanho mesmo. Principalmente homens, então tá sendo muito difícil encontrar coisas grandes, né, tipo, o máximo que a gente encontra é GG. Então se você tem condições, né, ajude dessa maneira. Se você não tem condições de ajudar, ou assim, ou com Pix, né, tem a vaquinha, né, do Badim, que tá sendo bem grande, assim. Eu posso deixar meu Instagram nos comentários, se eu lembrar, tá, gente? Perdão se eu não lembrar. Pra mandar direto no direct. Eu não quero postar. Na verdade, não é nem o meu, é o lá da igreja que tá sendo de abrigo, que eu tô divulgando pra quem me pergunta. Mas se eu lembrar, eu vou deixar o meu Instagram pra que possam falar comigo no direct. Eu prefiro que seja assim, pra não ser, sei lá, não ter risco de golpe, de colocar em golpe, né, sei lá, no meu nome. E se você não pode de nenhuma maneira nem de outra, né, ajude em orações, em palavras positivas, sabe? Porque cada cartinha que eu vejo que as pessoas mandam, ou recadinho, eu tava comendo nas marmitas que estavam trazendo pro abrigo nesses dias, aí só não comi ontem e hoje que eu fiquei em casa, mas muitas vezes vinha com recadinho, sabe? E era algo que animava, assim, que enchia de esperança, enche de esperança, né? Então, se você puder, junto com a sua doação, envie um bilhetinho, uma cartinha, não precisa ser uma coisa grande, pode ser uma coisa pequenininha mesmo, um bilhetinho em cada doação, porque isso vai fazer total diferença, né? No emocional, no psicológico da gente que ficou muito abalado, assim. Ainda está, né? Mas eu, por exemplo, estou melhor aqui, mas eu não perdi nada, né? Assim, tipo, eu não perdi nenhum parente, graças a Deus eu não perdi a minha casa, ela tá seca. Então, quem perdeu mesmo, né, os desabrigados vai ser
um trabalho, assim, muito extenso e intenso por um bom tempo, né? Na verdade, a gente ficou mais afetado mesmo por estar vivendo isso e estar ali junto, né, ajudando. Então, envie ali, né, um bilhete. Se você não pode, né, enviar doação, assim, coloque no Instagram, tipo, divulgue as coisas boas quando você vê algum resgate, sabe? Coisas boas. Não fiquem divulgando só as coisas ruins, que sim, gente. A maioria das coisas que, inclusive, alguns estão querendo dizer que é fake news, não é. Mas divulgue aquilo que é bom, sabe? Os civis resgatando bebê, resgatando bichinho, resgatando idosos. É o que mostra a união e o amor, sabe? Que ainda há esperança, né, aqui no mundo. Coloque palavras. Quando for escrever um comentário, que se você pensar em criticar, gente, você não sabe em que situação, né? Muita gente tava criticando de, animal ficou preso, você não sabe por que ele ficou preso. Se daqui a pouco os donos achando, né, que, tá aqui no segundo piso, vou deixar ração e água até chegar o resgate, eles não vão sofrer, não vão fugir, daqui a pouco se afogar, sei lá, ou daqui a pouco foram levados pela correnteza e não sobreviveram. Você não sabe o que aconteceu, né? Eu não sei, no início eu não tava entendendo por que estavam prendendo os bichos, né? E aí a Defesa Civil começou a pedir pra não prenderem, mas daqui a pouco você não sabe se foi por isso. Quando alguém falou isso, né, até eu fiquei pensando, realmente, né, pode ter sido isso, assim, porque também aqui não é costume prender os bichos, sabe? Tipo, é um que outro, muito raramente, mas não é nem bem visto isso. Então, você não sabe que situação foi, se essa pessoa tá viva, né, se o doutor tá vivo. Então, antes de criticar, mesmo que você seja totalmente... Você não sabe o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como é que é. Tem que sair correndo, porque teve lugares que, como rompeu, a água veio como um tsunami, como força de um tsunami, que encheu muito rápido, você não sabe o que aconteceu. Como que fica o cérebro de uma pessoa vivendo uma situação dessa, né? Então, coloque frases bonitas de esperança, sabe? De amor, de realmente... Deixe a crítica nesse momento de lado, sabe? É um momento de muita vulnerabilidade, tudo que a pessoa não precisa ser criticado por algo que você nem sabe o que aconteceu, né? Ou, gente, se você vê pessoas resgatando bichos, se você é contra, não, tem que salvar todo mundo primeiro, antes de salvar os bichos. Eu, sim, sempre vou bater na tecla que as pessoas são mais importantes que o bicho. Tem gente que me xinga por isso, tem gente que xinga o contrário, mas no momento que você tá passando ali de barco, você vê um bichinho pra ser resgatado, resgate, sabe? E se você é daqueles que, não, primeiro tem que ser todo mundo, e depois se sobrar tempo, sobrar não sei o quê, também não critique, sabe? Porque, gente, tem pessoas, né? Tinha uma senhora que ficou uns dias lá com a gente, que tinha até galo, galinha, e nós fizemos tudo que pudemos pra ela não ser separada dos bichos. A gente conseguiu. Ela tava com 17 animais, era tudo que ela tinha, ela perdeu tudo, parente, tudo. Ela tinha mais, quase 30 cachorros que ela não conseguiu resgatar. Então, assim, ó, ela disse que ela não ia pra lugar nenhum sem os bichos não iam pra nenhum lugar sem ela, só se ela fosse junto. E quem era a gente, né, pra nesse momento que ela perdeu tudo, querer tirar mais ainda coisa dela, né? Graças a gente conseguir lugar pra ela ir com os bichos. Que não comportava, né, onde a gente tava ali, porque ela foi resgatada num lugar, teve que sair correndo porque o abrigo inundou, e ali era muito pequeno e não comportava, e tava chegando gente, bebê recém-nascido, enfim, e a gente conseguiu, então, assim, uh, é um momento de tanta vulnerabilidade, e o nosso bichinho, às vezes, ele é parte da família, ou ele é tudo, às vezes, que uma pessoa tem. Então, gente, o Rio Grande do Sul, eu sou cearense, né, e eu vejo muita diferença, assim, do tratamento, e realmente aqui, as pessoas, geralmente, elas amam os bichos como se fosse gente, como se fosse realmente parte da família, de fazer aniversário pros bichos, sabe, pagar hotel, e isso é muito normal aqui, sabe, é algo que... Não julgue, você não sabe qual o estado emocional dessa pessoa, e daqui a pouco é a única maneira sabe? Imagina você ter o seu bichinho de volta, gente, não tem preço. Então, fale palavras positivas, mensagens positivas de ânimo, né, para que essas pessoas consigam ter a força emocional e psicológica para conseguir se recuperar nesse momento, que ainda tem gente sendo resgatada, ainda tem lugares em situação de risco. Agora, mais pro sul do Rio Grande do Sul, né, aqui voltou a chover, então as águas começaram a subir, e agora também a gente vai correr contra o tempo para conseguir casaco e meia, né, para conseguir não deixar as pessoas que foram resgatadas sofrer com hipotermia ou coisas assim, né? Coberta, sabe? Porque agora que vai esfriar, gente, é outra luta agora, né? E além dos resgates, né, que, enfim, gente, quando começar a baixar as águas, né? As águas estavam baixando, mas deu uma subida de novo. Mas quando começar a aparecer os corpos, gente, olha, os números estão sendo bem maquiados, tá? E enfim, não divulguem isso, tá? Eu peço, assim, eu sei que muita gente acha que, não, a gente tem que divulgar pra mostrar o que aconteceu, porque estão tentando enganar, estão tentando mentir, que não foi tudo isso. Gente, foi tudo isso e muito mais, tá? Só que, assim, respeite as famílias que ficaram, respeite essas pessoas que não conseguiram se salvar. Eu imagino que milhares e milhares, sabe? Porque, assim, ó, dos resgatados, as pessoas viam muita coisa, tá? Dos que eu ouvi, fora os que eu, né, vejo, né? Tipo, quando eu falo os que eu ouvi, eu digo pessoa conhecida que tá resgatando, tá? E fora o que a gente ouve na internet, coisa e tal, que a gente não sabe o que é verdade ou não.
Mas, sinceramente, eu tô acreditando em tudo que estão falando, porque do pouco que eu ouço, assim, mas eu peço que divulgue só essas coisas boas, esses vídeos bons das pessoas resgatando, das pessoas, sabe, dos bichos sendo resgatados, essas coisas bonitas, porque vamos divulgar as maravilhas de Deus nesse momento de grande tragédia. É, quando começar a aparecer, como eu falei, né, a água não vai ser potável por um bom tempo, no mínimo um mês, pelo que disseram, porque tem o risco da contaminação por causa dos corpos, enfim. Então, não vai ser possível a gente beber dessa água por muito tempo. Inclusive, né, estão falando de lençóis freáticos, tipo poço, coisa e tal, que a gente tá acostumado a beber tranquilo, por um bom tempo a gente não vai poder, porque corre o risco de contaminação, né. Então, eu peço que vocês divulguem as coisas bonitas. Claro, eu não tô querendo maquiar o que as pessoas não vejam, porque nós vamos precisar de ajuda por muito tempo, mas que o que a gente postar, o que a gente escrever, seja algo de ânimo, sabe? Seja algo assim que vai dar tudo certo, algo que renove as nossas esperanças, as nossas forças, assim, porque é o que a gente precisa no momento, né? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.